Olá, pessoal. O meu nome é Cláudia Rejane, eu sou psicóloga. Vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a sexualidade na terceira idade. Em 2006, a Organização Mundial da Saúde atualizou o conceito de sexualidade, definindo sexualidade como uma parte integral da personalidade de todo ser humano. O desenvolvimento total depende da satisfação de necessidades humanas básicas, tais quais desejos de contato, intimidade, expressão emocional, prazer, carinho e amor. A partir dessa nova definição, a sexualidade ela pode ser vista como um todo, e não somente como um ato sexual em si. Pois a sexualidade envolve diversos aspectos que ampliam a percepção do contato íntimo, como carícias, toques, beijos, mas também como uma boa parceria de vida. Sendo assim, então, a sexualidade ela é um aspecto fundamental na qualidade de vida do ser humano. Pois, para a gente ser feliz, a gente também tem a necessidade de se sentir amado, se sentir querido, de se sentir desejado, de receber carinhos, de receber atenção. E isso faz parte do ser humano. A saúde sexual ela é uma condição necessária para o bem-estar físico, psíquico e sociocultural. Ou seja, a gente também tem que estar bem na questão sexual, na saúde sexual. A gente também tem que ter uma atividade sexual prazerosa para que a gente se sinta por completo, que a gente se sinta pertencente, né? A sexualidade ela está relacionada ao envelhecimento e, infelizmente, ela vem carregada com diversos mitos e tabus, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Conforme dito anteriormente, a sexualidade, quando relacionada ao envelhecimento, traduz mitos e tabus. A sociedade tem uma visão de que a prática sexual na terceira idade, ela ainda transcorre de forma que a pessoa, quando ela chega à fase do envelhecimento, ela deixa de ser sexual, passando uma visão de que os idosos eles são pessoas assexuais. A atividade sexual para o idoso ela deve ser compreendida a partir do princípio de que ela se compõe na totalidade desse indivíduo, devendo ser considerada no seu sentido holístico, ou seja, como um todo, e não somente como ato sexual em si. Nessa etapa da vida, muitas vezes o corpo ele já não corresponde mais ao desejo. Portanto, as adaptações sexuais se tornam necessárias e ajudam na expressão dessa sexualidade em idosos, né? O preconceito do sexo na velhice, ele é adotado por se acreditar que a fase de vivenciar essa sexualidade ela está condicionada à idade mais jovem, à juventude. Então, o preconceito, muitas vezes, ele está ligado à condição física e também essa falta de informação. Né? Existe uma crença, como eu disse aí, que os idosos não têm desejos sexuais, ou não podem ter, não se podem permitir, né, sentir esses desejos sexuais. Isso a sociedade impõe, e às vezes, muitas vezes, o idoso ele mesmo começa a acreditar nesse tipo de situação, né? E acaba o quê? Acaba se afastando, acaba não se permitindo vivenciar esses prazeres sexuais, né? Por acreditar que ele não deve, ele não pode, né? Que já passou da idade para isso. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando sobre, eu já passei dessa idade, eu não preciso disso, eu não posso disso. Isso é irreal, isso é uma crença que a gente tem e essa crença disfuncional, ela faz com que a gente não vivencie de forma natural essa sexualidade, né? De forma prazerosa essa sexualidade. Então, o preconceito, na verdade, ele acontece dentro do próprio grupo de idosos. Entre os membros da família e entre a sociedade, a gente vê familiares muitas vezes falando para os pais, até mesmo os avós, que não devem vivenciar, você já está muito idosa, você já está muito velha, como
eles relatam, né? E, na verdade, isso não existe um tempo, uma idade, uma regra para que você seja, se sinta amada, se sinta desejada, né? É importante ressaltar que a sexualidade, ela não se extingue com a velhice. A capacidade de amar e de sentir prazer não tem limite cronológico. A libido e o desejo são atemporais, portanto, é possível vivenciá-los na velhice. Até porque a sexualidade ela pode acontecer de diversas maneiras, né? Como uma troca de carícias, afeto, companheirismo, carinho, vaidade e cuidado com o parceiro e consigo mesmo. É importante que possamos vivenciar essa sexualidade na terceira idade para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, porque essa sexualidade faz parte do que a gente considera, do item importante que a gente considera necessário para se ter uma melhor qualidade de vida na velhice. É importante ainda esclarecer e lembrar que mesmo havendo ausência do parceiro, o prazer ele pode ser alcançado de outras formas, né? Uma vez que isso não pode ocorrer, ou não deve, pelo menos, ocorrer somente na presença do parceiro, da presença do outro. Eu preciso buscar outros meios, eu preciso conhecer o meu próprio corpo, eu preciso aprender a me tocar, eu preciso perceber quais são as sensações que o meu toque causa, em quais partes do meu corpo eu sinto mais prazer, em qual parte do meu corpo eu gosto ou não gosto, eu preciso me conhecer. Então é muito importante que a gente se conheça, né, para que a gente consiga ter uma segurança e consiga ficar mais à vontade, né, e consiga haver uma entrega melhor nessa relação, né? Que apesar que a gente sabe de algumas limitações que podem acontecer na velhice, né, a satisfação sexual, ela pode acontecer. A gente sabe aí que a mulher passa por questões hormonais, né, que entra aí no climatério, que a gente sabe que é a diminuição de alguns hormônios aí, que começa a ter as irregularidades menstruais, que começa a ver irritabilidade, né, alterações de pele, questões cardiovasculares, né, e depois vem a menopausa, que a gente sabe também que causam grandes desconforto com ondas de calor, alteração do padrão de sono, sintomas depressivos. Os homens também passam por uma fase chamada andropausa, né, que também pode acontecer uma diminuição aí da testosterona, né? E isso pode acarretar aí num aumento de gordura corporal, uma tendência à anemia, uma perda de interesse sexual, né, uma apatia, uma depressão. Então, a gente sabe que esses fatores, eles são fisiológicos e eles vão acontecer com a idade, certo? Só que eu preciso procurar me adaptar, eu preciso buscar meios para que isso não seja um fator impeditivo de que eu tenha uma satisfação sexual, porque ela ainda pode acontecer apesar disso, né? Então eu preciso, na verdade, como diz aqui, ó, ressaltar a importância da aceitação, de conhecer o próprio corpo. Então eu preciso, na verdade, buscar essa aceitação. E quando eu falo dessa aceitação, ela não quer dizer conformismo, porque o conformismo seria eu aceitar, eu pegar essa situação e me conformar com ela. Ah, eu tô passando por um momento difícil, eu tô na menopausa, eu tô na andropausa, não tenho o que fazer, então eu vou ficar quieto, né? E desisto, né? Isso seria um conformismo. Eu me conformo com a situação, eu não luto para melhorar, para buscar me adaptar, né? Isso que não pode acontecer. A gente precisa aceitar que seria ver a situação em que eu me encontro, eu estou na menopausa ou eu estou na andropausa, e a partir de então eu buscar soluções para que eu consiga me adaptar a isso, né? Buscar soluções junto ao meu médico, ver o que eu posso fazer, se existe alguma medicação que eu posso tomar, né? Se existe alguma coisa que eu possa
usar para que eu me sinta mais confortável durante a relação sexual, né, para que isso possa aumentar o meu prazer ou melhorar a qualidade do meu prazer, certo? Eu manter uma alimentação saudável, a prática de uma atividade física, isso também ajuda bastante nessa melhor qualidade de vida. E eu tendo uma melhor qualidade de vida, consequentemente, a minha satisfação sexual também será melhor. E uma coisa está ligada à outra. Se eu estou satisfeita sexualmente, eu também tenho uma melhor qualidade de vida. Então a gente sempre tem que buscar é, essa satisfação, vivenciar essa sexualidade como um todo. Na velhice, muitas vezes o corpo já não corresponde mesmo. Isso é um fato, a questão da aceitação que a gente precisa ter, né? O desejo, ele já não é da mesma forma como acontecia na juventude. Então, diante disso, é necessário eu tentar me adaptar, porque isso não pode paralisar a minha vida, né? Eu preciso ter uma qualidade de vida boa, uma melhor qualidade de vida na velhice, né? Então, eu preciso tentar me adaptar diante da condição que eu vou ter, que eu apresentar nessa situação, eu preciso procurar me adaptar. A atividade sexual na velhice ela deve ser discutida e falada para que haja mais informações sobre o assunto e que assim a gente consiga, na verdade, diminuir essas questões do tabu, do preconceito, né, para que as pessoas fiquem mais à vontade ao falar da sexualidade na terceira idade, até porque isso é um fator natural. Então, isso faz parte do ser humano, né? O desejo o sentir prazer, o ser desejada, isso faz parte da sociedade. O idoso, a pessoa idosa, ela se sente pertencente a uma sociedade. Por quê? É o fator de sentir-se desejada, de sentir-se querida, de sentir-se pertencente, né? Então, quanto mais se fala sobre esse assunto, quanto mais se tira essas dúvidas, menos preconceitos a gente tem. Então, é muito importante que esse assunto esteja presente, seja no lar, seja em lugares como a faculdade, como escolas, para que seja tratado de forma natural. Tem que haver uma naturalidade pelo fato, pela situação, porque isso é natural do ser humano, né? E eu preciso tratar com naturalidade, porque não é porque eu estou idoso que eu estou incapacitado para a prática sexual, para descobrir a minha sexualidade ou para vivenciar a minha sexualidade, né? A gente tem aí um fator bem importante também que está ligado a essa falta de informação, né, essa questão de não se falar sobre o assunto, aos tabus, né, aos preconceitos, e por ser um assunto pouco abordado aí, existe a falta da informação e tem aumentado muito nessa última década aí as infecções sexualmente transmissíveis, certo? Principalmente pela ausência do uso de preservativo. Ou seja, muitas pessoas, muitos idosos, muitas pessoas que estão na terceira idade, elas acreditam que o uso do preservativo ele serve apenas para evitar como modo contraceptivo, né? E na verdade, ele, além disso, ele pode evitar muitas doenças contagiosas também, sexualmente transmissíveis, tá? Devido a essa falta de informação, a gente tem um aumento, e foi citado aí, ó, de acordo com os dados do boletim epidemiológico do HIV/AIDS, em 2018, tá? O Ministério da Saúde, o número de casos de HIV entre pessoas acima de 60 anos, olha, aumentou 81%, entende? Entre 2006 e 2017. Olha aí, 10 anos, 10 anos, entende? 11 anos, sendo que as taxas aumentaram tanto para homens quanto para mulheres. Ou seja, isso é uma prova de que a falta de informação causa riscos. Então, é necessário que seja falado isso muitas vezes, é necessário que seja esclarecido, porque o idoso, ele pode ter a prática sexual, ele pode praticar o ato sexual, ele deve praticar o ato sexual, certo? Mas ele também precisa tomar os cuidados necessários, né? O uso de preservativos é fundamental, né, para a gente evitar aí essas doenças sexualmente transmissíveis que podem ser letais, que podem ser perigosas, certo? Então, a gente precisa
praticar sexo seguro, procurar esses meios aí de informação, se informar sobre o assunto, tirar todas as dúvidas, para que a gente tenha mais segurança ao lidar com essa questão da sexualidade. Como é importante ressaltar que velhice ela não é o sinônimo do fim, e sim uma etapa da vida com vários significados e recomeços. Existe muito aprendizado, a gente sempre vai estar aprendendo. Eu posso descobrir novas formas de viver a vida, eu posso descobrir novas formas de olhar para essa vida, eu posso descobrir novos prazeres que antes eu nem imaginava. Eu posso recomeçar muitas coisas das quais eu me propus começar e não consegui. Então, a velhice ainda tem muito a ser vivido. A gente precisa buscar uma melhor qualidade de vida para que a gente consiga usufruir de tudo isso. A velhice ela pode ser um tempo para vivenciar novos prazeres, para se descobrir, para fazer coisas novas. Então, é importante que a gente se lembre disso, que há várias formas de se viver depois dos 60 anos, sim. Por que não? Eu posso me descobrir outra pessoa, eu posso me descobrir gostando de coisas que antes eu nem imaginava. É importante que para tudo isso acontecer, eu me permita, gente. Então, assim, vivencie, vivencie a terceira idade de vocês, descubram novas formas de prazeres, descubram novas formas satisfatórias de viver. Permita-se conhecer novas pessoas, novos lugares. Permita-se conhecer você mesmo. Permita-se sentir. Permita-se usufruir da sua velhice, Porque existem muitas coisas que vocês podem descobrir e muitas coisas prazerosas. Então, acho que é muito importante isso. E o que eu tenho para dizer e afirmar ainda, gente, permitam-se, vivenciem, descubram-se, ok?